Olá, signo de Câncer! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Oráculos da Mística. Eu sou a Dani. Estou aqui para fazer uma leitura intuitiva e coletiva para o signo de Câncer, a primeira quinzena do mês de setembro. Pessoal, eu gostaria de agradecer as curtidas, os compartilhamentos, os comentários. É lindo ver o carinho de vocês com esse início, com esse canal nascendo, tá? Isso também é muito importante para que eu continue firme nesse projeto, tá? Gratidão. Então vamos lá ver o que o tarô quer contar para vocês, cancerianos. Essa primeira quinzena de setembro, eu vou começar tirando um arcano maior, que vai reger essa primeira quinzena. Puxa a cadeira e vamos conversar. Adoro uma prosa com vocês. Vamos lá. Eita, que já pulou aqui. O carro, mudanças a caminho. Pode ser escolhas também. Vamos entender melhor? Vamos entender o que isso quer dizer. Signo de Câncer. Participação. Quero um duplo. A cura. Nossa, que confusão eu fiz aqui. Aí seguimos. Mais uma, por favor. Vidas passadas. Ó, a gente está falando de escolhas que realmente precisam acontecer e que não depende só. É como se Câncer precisasse fazer escolhas, mas estivesse ponderando o coletivo. Todas as pessoas que serão atingidas com essa escolha. Porque a gente vê aqui, sabe, o plexo solar do canceriano bem exausto, bem cansado, ou seja, com muito sentimento guardado. E como a gente tem a carta aqui que fala sobre vidas passadas, a gente pode estar falando de coisas que você precisa trabalhar nessa vida que estão te prejudicando desde a outra. Colaboração, espírito colaborativo, sabe? Aquela coisa de o que eu posso fazer para o bem do coletivo. Ah, mas se eu fizer isso para o bem do coletivo, eu preciso abrir mão de um bem que eu faço só para mim. É uma escolha difícil a se fazer, Câncer? Sim, eu sei que é. Mas isso também é a garantia de que você está pegando o rumo e as rédeas da sua vida e seguindo pelo um caminho que você deseja, que é o que é melhor para você. A gente tem uma energia forte aqui de escolhas e muito pensado, sabe? Em colocar também para fora sentimentos ocultos e guardados. É como se Câncer tivesse, por um longo período, abdicando da própria felicidade para um bem maior, para o bem das outras pessoas. E toda vez que Câncer está vivendo uma coisa boa, ele pensa, será que eu mereço? Será que eu mereço? Mas para eu chegar até aqui, aquela pessoa passou por aquilo. Mas para eu conseguir isso, alguém perdeu. Para eu ter essa vaga de emprego, alguém perdeu a vaga. E isso não é uma preocupação que deve ser sua. Eu sei que é, aqui está claro para mim, mas não deve ser, Câncer. O 4 de ouros me fala muito dessa necessidade de desapegar do sempre pensar no que é melhor para os outros. Quando você faz o melhor para você, com o entendimento, com a certeza de que esse bem para você não vai prejudicar ninguém, a cura vem. E não vem só para você, vem também para os seus antepassados. Então pensar, nossa, mas se eu decido ir por esse caminho na minha trajetória profissional, não é o que os meus pais idealizaram. Essa trajetória é sua. Essas escolhas também é sua.
E como a gente está falando aqui de curar vidas passadas, a gente fala muito aqui também de desapegar a padrões que são repetidos na sua família. A gente pode estar falando de uma ovelha kármica que resolveu se rebelar e ir por um caminho que outras pessoas da família não quiseram e não vão. Então, cabe a você fazer isso. Eu vou puxar minhas energias aqui para entender melhor. 5 de ouros. Escolhas necessárias. Escolhas necessárias para maior entendimento. É como se você decidisse agora coisas que você só vai ver resultado lá na frente, sabe? Não é uma coisa que você vai ver resultado agora, mas você já vai estar alinhando com os que vieram antes de você e facilitando os que virão depois. Acho muito justo, Câncer, que você esteja pensando na sua descendência. A gente fala muito sobre honrar os nossos antepassados, sim, né? Então a gente melhora como pessoa para dar orgulho para os que vieram antes, mas quando a gente pensa em melhorar para a nossa descendência, e a gente precisa fazer escolhas para isso, eu não vejo nada de errado não, ó. Mais uma carta que fala sobre escolhas. E sempre que você precisar não, aqui a questão é que você vai precisar escolher. Tomar as rédeas mesmo do que você deseja para sua vida, do que é melhor que aconteça para você. E aqui me fala muito das vezes você ter que desapegar de coisas que te acompanharam por uma vida. A gente pode estar falando de sonhos, de projetos, de relacionamentos. Adapte para a realidade de vocês. Eu gosto de falar pontuar pouco sobre a área que isso pode estar acontecendo, porque aonde essa mensagem tiver que chegar, vai acertar o coração de quem tiver e ele vai ter entendimento para isso. O que a gente falou de você estar melhorando para a sua descendência? Pajem de copas. Os seus frutos. Independente para a idade que a gente esteja falando aqui, a gente está falando sobre descendência mesmo. Então, é como se você precisasse decidir olhar pelo futuro dos seus filhos, que você precisasse olhar para o seu futuro. E não tem nada de errado nisso, quando você honra os que chegaram antes de você. Sabe aquela coisa de honrar pai e mãe? Tá. Mas depois que a gente tem os nossos filhos, a gente continua honrando pai e mãe. A gente só entende que os nossos filhos passam a ser a nossa maior prioridade. E isso não é falta de amor. Isso não é falta de bom senso. Isso não é deixei para trás e agora cuido só da minha vida, dos meus filhotes, do meu trabalho. Não, a gente está falando de alguém que consegue, sim, sabe? Dar orgulho os que vieram antes e dar qualidade de vida e facilitar a vida dos que chegarão depois. Muito interessante essa leitura. Olha, a carta do Sol. A carta do Sol vem para confirmar que essa vontade, esses seus movimentos futuros serão para um bem maior. Então, se a sua preocupação hoje é o que vão pensar, despreocupa. As suas próprias atitudes, os seus próprios atos já trarão clareza para os que convivem, para os mais interessantes em ficarem sabendo quais foram as suas escolhas, quais foram as suas decisões. E aqui é sem julgamento, tá? O Sol, ele traz clareza em todos os aspectos. Ele traz iluminação. Ele também é uma carta que fala de alegria, fala de fertilidade, de felicidade. Então aqui ele encaixa como conselho assim: não se preocupe com o que os outros vão pensar. Seus próprios atos e gestos falarão por si mesmo. Então, as pessoas que hoje você se preocupa o que vão pensar com essa carta, eu já digo que existe sempre uma exceção
mas a maioria das pessoas ficarão muito felizes em ver você avançando como ser humano, Câncer. Isso mesmo. Então, para Câncer que decidiu casar, que decidiu mudar de profissão já na finalização de um curso, aqui me fala que você tem sabedoria para fazer as melhores escolhas, que você tem discernimento para pegar as rédeas da sua vida e fazê-la, sabe, dar melhor direcionamento para ela. Ninguém melhor do que você sabe o que você passa, o que você passou, e os desejos ocultos do seu coração, eles pertencem a você. Você não precisa falar para todo mundo sobre o que você deseja, sobre o que você pensa. É muito do que a gente falou aqui na leitura. É sobre você pensar no seu futuro. E não tem nada de errado nisso, não. Tá? A gente não deixa ninguém para trás quando a gente escolhe para melhorar a nossa vida. Não tem como a gente se afastar da nossa família, não tem como a gente se afastar de amigos que a gente convive, que nos são muito caros, aqueles amigos que a gente fala é para toda a vida e de repente isso aqui não vai agradar tal pessoa. Não é momento de se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Esse é o momento de peitar, sabe? De matar no peito essa escolha que você fez recentemente ou que fará no futuro próximo, porque você está pensando no bem da família que você deseja construir, você está pensando no bem, no seu bem-estar, no que você gostaria de deixar como legado para sua descendência. E essa carta aqui me fala muito que você sabe qual é a escolha. Eu gosto muito de falar sobre quando precisamos fazer escolhas, que quando a gente tem em mente que a gente não deseja sucesso, porque para a gente ter sucesso, alguém sempre tem que... É como se a gente quisesse sucesso num projeto, num processo, e para a gente ganhar bem, né? A gente ter uma solução bem favorável nesse processo, a outra parte precisa perder. Então eu gosto muito de falar, sempre que eu tenho alguma causa, sempre que eu tenho um problema, um conflito, eu falo, Senhor, me ajuda, que eu seja bem sucedido nesse novo projeto, que eu seja bem sucedida nesse processo. E entrega, sabe? Que Deus com certeza vai estar auxiliando a que você faça as melhores escolhas. Mas o que eles estão me falando é que você já fez as escolhas. O que você precisa é livrar desse medo, esse apego que é mais emocional do que real, sabe? É como se você decidisse por você tivesse que apagar lembranças. Não. Os seus continuarão com você para sempre. São seus, tá? E não tem nada de errado você escolher por você. Eu sei que escolhas são difíceis, que a gente precisa sempre deixar alguma coisa para trás. Mas, Câncer, isso aqui vai fazer você pegar as rédeas da sua vida. E isso é para toda a vida. É para a sua descendência. É para os que vão vir após você serem pessoas melhores. Porque imagina que os seus filhos irão se espelhar em escolhas que você fez 20 anos atrás. E isso muda a vida deles. Olha o motivo de orgulho. Então, não precisa ficar preocupado em participar as outras pessoas e ouvir a opinião delas. Isso aqui está muito claro, Câncer. Se liberta desse apego emocional que te faz ficar sempre no mesmo lugar e talvez isso te trazendo essa coisa de estagnação. A gente precisa ser grato às pessoas que nos ajudaram, mas a gente não tem que abdicar da nossa felicidade por gratidão. A gente consegue fazer as duas coisas. Que leitura, hein? Mas eu gostei muito. Eu vou tirar uma carta de conselho com o oráculo da bruxa para deixar uma mensagem final aqui para vocês.
Vamos ver mais um conselho. Talvez não tenha nada a ver com a leitura que a gente fez aqui agora. Na verdade, pularam as duas cartas. Eu vou considerar essa que pulou primeiro. Vida. Eu vou ler a mensagem. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para poder viver a vida que nos espera. Assim como tudo muda, podemos sempre recomeçar, sabendo aceitar tudo que nos cerca. Quer mais que isso, Gêmeos? Então, coragem, faça as escolhas assertivas, segue seu coração, a sua intuição, e tenho certeza que os que vieram antes e os que virão depois terão muito orgulho de quem você é. Então é isso que eu tenho para vocês, Câncer. Até a próxima quinzena. Lembre-se sempre, somos todos um.